Olá, é um prazer falar com a Igreja Presbiteriana da Tapera. Quero agradecer pelo privilégio de poder falar com vocês nesta oportunidade. Agradecer ao pastor Davi e também ao Paulo Klebe que fizeram chegar até mim esse convite. Aproveitar também para cumprimentar a Vera, esposa do Paulo Klebe, o Patrick, a Camila Nascimento, a Gisele Nascimento, a Keila Nascimento, entre alguns que eu ainda me lembro depois desses mais de 13, 14 anos que nós não nos vemos. Eu sou Ezequiel Chissonge, para quem ainda se lembra de mim ou para quem está me conhecendo agora pela primeira vez. Sou de Angola, trabalhei como missionário por mais de 15 anos. Hoje uso a minha profissão como meu ministério, como meu instrumento de missão. Hoje eu sou médico e atuo em diversas áreas em que nós vamos nos debruçar um pouco também durante essa ministração. Essa noite eu quero trazer uma reflexão da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 11, e nós vamos começar por ler o versículo 25, depois vamos do 33 até ao 35. No versículo 25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora vamos ao versículo de número 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Esse texto eu quero trazer a reflexão sobre a ressurreição dos sonhos. Eu sou particularmente apaixonado por sonhos e tenho um carinho especial pelas pessoas que são sonhadoras, que não são todas as pessoas que têm esse perfil de sonho no verdadeiro sentido da palavra. Os sonhos carregam um pouco do conceito de fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem. E enquanto me lembro de sonho, me lembro de um grande sonhador chamado Walt Disney. Conta-se a história de que ele, uma vez, visitando um matagal, visitando um lugar ermo, um lugar onde não havia vida, onde só havia plantas, ele começou a gritar: eu vejo uma montanha aqui, eu vejo engrenagens, eu vejo máquinas. E enquanto ele dizia isso com tanta garra, com tanta insistência, várias pessoas se aproximaram dele e disseram: esse rapaz está começando a delirar. As pessoas não entendiam aquilo que ele estava falando. E então foi pego à força, foi tido como louco, foi retirado daquele lugar. Mas décadas depois, hoje, o lugar onde ele sonhou a existência de um parque, o lugar onde ele sonhou a existência de máquinas e engrenagens, se tornou uma realidade. Hoje, o parque da Disney é um dos mais visitados do mundo, se não o mais visitado. É o sonho de consumo de pessoas que têm filhos na idade infantil e na idade da adolescência. Existem até pessoas que criam grupos e dizem: conhecia o Walt Disney, conhecia a Disney depois dos 30, porque era um sonho que não foi possível realizar antes dos 30 anos.
homens sonhadores, mulheres sonhadoras, nem sempre são muito bem compreendidos. Há um escritor brasileiro que é o escritor mais lido do Brasil no mundo inteiro, o escritor mais traduzido no mundo inteiro, dentre os escritores brasileiros, e ele se chama Paulo Coelho. Paulo Coelho chegou a ser internado em manicômios psiquiátricos porque foi tido como louco, de tantas ideias que ele tinha. Se você é um sonhador, provavelmente você é uma pessoa solitária. Provavelmente você é uma pessoa taxada de louca, é uma pessoa taxada de fora do cabo. Não se espante se isso acontece com você, porque você não é o único, você não é o primeiro, ou você não é a primeira, e você não será o último também. E lembre que você não está sozinho. Sonhar alto, ter sonhos maravilhosos, sonhos impactantes, é algo que não é para todas as pessoas. Mas Deus dá esse privilégio a tantas pessoas quanto quiserem, a tantas pessoas quanto se propuserem a ser instrumentos seus nesse sentido. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 17, há uma passagem que remete ao profeta Joel e que diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto foi muito bem lembrado pelo apóstolo Pedro para as pessoas que estavam reunidas no momento do Pentecostes, e algumas pessoas começaram a achar que as pessoas estavam embriagadas, mas na verdade as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. E Pedro então se vira para as pessoas e diz: isso já foi previsto, isso já foi dito antes, está apenas se cumprindo. E dentre aqueles que teriam sonhos, dentre aqueles que teriam visões, estão não apenas pessoas jovens, não apenas pessoas adultas, mas inclusive idosos. Então, ser cheio do Espírito Santo, sonhar e ter uma conexão direta com Deus, perceber a realidade na perspectiva do mundo divino, é um privilégio que hoje está disponível para todas as pessoas. O véu se rasgou lá na cruz, quando Jesus disse: está tudo consumado. Então, um lugar que era acesso, para o qual tinham acesso apenas os sacerdotes, para o qual tinham apenas acesso pessoas especiais, hoje está disponível para todos aqueles que querem desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Portanto, se você é um homem, é uma mulher, é um jovem, é uma criança cheia do Espírito Santo, você é capaz de ter sonhos, você é capaz de ter visões. E eu espero que nesta noite, como é o tema da nossa mensagem, você consiga experimentar a ressurreição dos sonhos. Por isso, eu quero orar por você, taperense. Quero orar por você, jovem, mulher, homem, idoso, para que Deus permita, ou você consiga se conectar com os princípios, com os objetivos, com os planos que Deus tem, não só para Tapera, como para Campos de Goytacazes, como para o Brasil e para o mundo. Os seus sonhos podem se tornar realidade, porque Deus dá a você essa possibilidade de ser um local onde a semente dos sonhos possa brotar e possa produzir frutos para a glória e para a honra do nosso Deus.
Vamos orar. Deus querido, eu quero orar em especial por esse jovem, por essa mulher, por esse homem, por esse idoso que às vezes não é bem compreendido por causa dos seus sonhos. Assim como o Senhor fez naquele dia do Pentecostes, assim como o Senhor fez com homens que se tornaram baluartes na sociedade, da história da humanidade, como Walt Disney, como Paulo Coelho, como vários outros, como Estevão naquele dia quando estava sendo martirizado e ele disse: eu vejo os céus abertos. Que esses jovens, essas mulheres, esses homens, esses idosos cheios de sonhos possam ser contemplados pela sua graça, possam ser usados pelos teus princípios, possam ser usados para a tua glória, possam ser usados para a transformação, desde a Tapera até Campos dos Goitacazes, até o Brasil inteiro, até o mundo inteiro. Que os seus sonhos e projetos, quer sejam de natureza espiritual, quer sejam de natureza empresarial, quer sejam de natureza de família, possam alcançar o mundo inteiro, porque Tu és o Deus que concede sonhos. Essa é a minha oração nesta noite, Senhor. Abençoe a cada pessoa que está se colocando à sua disposição para ser canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Continuando então com a nossa mensagem, eu quero partir para o primeiro tópico dessa mensagem baseada no texto de João, do Evangelho de João. E esse primeiro tópico é sobre o sonho da amizade com uma família em comum. Quando nós lemos os primeiros 2 versículos de João, no seu capítulo 11, nós encontramos a história de uma família que não era uma família comum, não era uma família costumeira, não era uma família habitual, era uma família composta por 3 pessoas solteiras, 2 mulheres e um homem. Tudo indica que Maria era a irmã mais velha, pelo menos de Marta. Não sabemos se ela, ou melhor, Marta era a irmã mais velha, pelo menos de Maria. Não sabemos se ela também era a irmã mais velha de Lázaro ou não. Mas independente da faixa etária de Lázaro, como homem, ele era o provedor da família. Ele era, além de ser provedor, numa sociedade que era machista, muito mais machista do que a nossa sociedade é hoje. O homem, ele tinha a figura masculina, ele tinha a figura também de protetor. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos. Portanto, está aí uma família incomum. Uma família que não é constituída por homem e mulher, casados e filhos, que é a família tradicional como nós a conhecemos hoje. E Jesus era perito, era habilitado, ele tinha uma capacidade muito grande de quebrar paradigmas. Tanto é que ele se hospedou na casa dessa família. Ele não apenas se hospedou, como permitiu que Maria, a irmã mais nova de Marta, derramasse sobre os seus pés óleo perfumado e limpasse os seus pés com seus próprios cabelos. Uma cena, no mínimo, estranha. Se seria estranha hoje, imagine naquele tempo. Uma cena talvez carregada de um tanto de sensualidade. E naquele momento, alguém se vira para Jesus e diz: que desperdício é esse? As pessoas que são mais avarentas tendem a ser muito mais críticas. Tendem a ver problemas em tudo. Pessoas que são legalistas tendem a dar um valor muito maior à lei do que ao ser humano para quem foi feito a lei e por quem foi feita a lei.
Jesus quebra esses paradigmas. Se hospeda na casa de Marta e Maria. Marta, como manda a tradição, não só lá naquela região da Judeia, na região de Betânia, como também na nossa realidade hoje, ela se levanta e faz um ato que seria como se fosse heróico. Produzir, pegar um guaraná, umas coxinhas, se fosse na nossa realidade hoje aqui, ou se fosse na realidade de Minas Gerais, um pão de queijo com um café, um pão de queijo bom, daquele muito bom. Ela se levanta e prepara o lanche para Jesus. E de repente ela reclama e diz: Jesus, poxa, eu estou aqui toda ocupada, toda atarefada, preparando alguma coisa para te receber. E Maria está ali toda sossegada ao seu lado. Que história é essa? E Jesus se vira para ela e diz: Marta escolheu a melhor parte. Ou melhor, Maria escolheu a melhor parte. Nós damos um valor muito grande às pessoas que fazem acontecer. Nós damos um grande valor a pessoas que aparecem, a pessoas que têm visibilidade. Nós gostamos do pedestal, nós gostamos dos holofotes. Mas Deus trabalha e se importa com o caráter, com a personalidade, inclusive daquelas pessoas que são as mais calmas, as mais tranquilas. Nessa realidade de uma família em comum, nós acabamos de ver agora, recentemente, um debate que se acendeu nas mídias sociais, quando um homem transexual foi usado pela campanha da Natura para ser o representante dos Dias dos Pais. Independente de concordarmos ou não concordarmos com todo esse debate, com toda essa realidade, um fato é verdade. É que hoje cada vez mais existem famílias com estrutura em comum. E da mesma maneira que provavelmente Marta, Maria e Lázaro constituíam uma família em comum e talvez não eram vistas com tão bons olhos, as famílias em comuns também hoje nós as vemos com um olhar talvez diferenciado. Independente da nossa posição cristã, da nossa posição religiosa, dos nossos valores morais e culturais, a grande realidade é que não pode se fugir mais desse fato de que existem famílias de 2 pais, famílias de 2 mães, famílias de pessoas solteiras, homens e mulheres. Existem famílias totalmente diferentes. E Deus tem o desejo de transformar cada uma das pessoas dessas famílias em pessoas que o conheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. E se nós agirmos apenas apedrejando, se agirmos apenas como legalistas, se agirmos apenas como pessoas que vivem criticando, se agirmos apenas como pessoas que colocam esse povo de escanteio, é muito provável que essas pessoas nunca serão alcançadas pela graça divina. E Deus não vai descer do céu para fazer isso sozinho. Ele vai usar a você e a mim. Vai usar a mim e a você para realizar essa missão. Por isso, que Deus nos dê graça de abrirmos os nossos olhos para as oportunidades que nos estão sendo dadas para acolher, para evitar julgamento, para evitar crucificação, para evitar apedrejamento e sermos mais graciosos, sermos mais acolhedores. De igual modo, essas situações desses modelos de famílias diferentes estão ameaçando o padrão divino de família. Então, do mesmo jeito que nós precisamos de sensibilidade para lidar com o diferente, precisamos de graça, precisamos de sabedoria, precisamos de firmeza para defender os valores cristãos e os princípios como Deus deseja que a família seja constituída, como Deus deseja que filhos sejam educados, como Deus deseja que haja preservação desses valores da família. A família tem sido alvo cada vez maior de ataques. A família tem sido alvo cada vez maior de armadilhas. E que Deus nos dê graça de sermos firmes
para defender esses valores, de sermos firmes para cultivar esses valores, ao mesmo tempo que somos sensíveis para lidar com o diferente, para que a graça de Deus possa alcançá-los. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero orar pela proteção das nossas famílias. Famílias que têm sido atacadas, famílias que têm sido alvo de processos de divórcio, famílias que têm sido minadas por vícios. E eu quero te pedir, Senhor, que a tua graça e o teu favor nos ajudem a preservar esses valores de família. Quando princípios fundamentais, princípios centrais, pedras basilares tentam ser remexidas por causa de estratégias de marketing, por causa de estratégias de propaganda, por causa de uma caminhada de manada, que tu nos ajudes a continuar caminhando pela porta estreita, porque essa é a porta que leva para a eternidade. Mas ao mesmo tempo nos dê a sensibilidade de quebrar paradigmas e abraçarmos, acolhermos da mesma maneira que Jesus se permitiu ter um relacionamento de intimidade com essa família que era incomum. Muito provavelmente teve que enfrentar críticas, teve que enfrentar olhares atravessados, torcidas de nariz. Mas Cristo se manteve firme em amar o diferente, amar o incomum. E nos ajude a fazer isso com as famílias de padrão diferente que estão surgindo cada vez mais na sociedade. Famílias divorciadas, famílias em segundo casamento, em terceiro, em quarto. Famílias que merecem todo tipo de desprezo no nosso olhar humano. Mas que, como tu, em vez de julgar, nós sejamos capazes de amar. Em vez de apedrejar, sejamos capazes de acolher. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos ajude a sermos instrumentos do seu sacerdócio nessa terra onde o Senhor tem nos colocado. Em nome de Jesus. Amém. Continuando com a nossa mensagem, eu quero partir para o terceiro tópico, que é o grito. Jesus ouve o grito desesperado na tribulação. No mesmo capítulo 11 de João, no versículo 3, nós podemos ler: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Queridos, a doença já é desesperadora. Imagine a morte, muito mais. E eu quero trazer esse desespero para a nossa realidade mais uma vez hoje. Marta e Maria enviaram mensagens para Jesus, talvez poderia ser no e-mail, que é o primeiro meio de contato mais rápido e que a pessoa pode acessar em qualquer dia, em qualquer horário. Mandaram um post no Facebook e não resolveu. Jesus provavelmente não olhava o Facebook com tanta frequência como algumas pessoas olham hoje. Mandaram uma mensagem para o Zap, para o WhatsApp. E a mensagem ficou lá cinza, nunca era visualizada. Mandaram uma mensagem de voz, uma mensagem de vídeo. E ainda assim Jesus não visualizou. Passaram para outro aplicativo. Jesus, se visse hoje, seria uma pessoa extremamente moderna. Ele deveria ter Telegram também. Mandaram uma mensagem pelo Telegram. E ainda assim, Jesus não respondeu. E usaram todos os meios de comunicação possíveis para fazer chegar a Jesus a mensagem de que seu irmão estava doente. E aí, de repente, aparece uma vizinha daquele fusquinha caindo aos pedaços e diz: vamos colocar Lázaro no carro e vamos para o hospital.
aquele fusquinha andando devagar, com toda aquela dificuldade, aquela tremedeira toda aí, lá se foi. Lázaro chegou ao hospital. Talvez ainda há tempo de ser atendido por médicos, mas não resistiu e morreu. Assim como muitas pessoas têm morrido hoje com a Covid-19, apesar de todos os cuidados tomados, apesar de todas as medidas de proteção adotadas, infelizmente alguns estão nos deixando. E a esses nós queremos dar o nosso abraço de solidariedade aos familiares e dizer que vocês não estão sozinhos. Enquanto a morte não chega, o clamor é grande. E esse clamor é no sentido de encontrar ajuda, de encontrar apoio, de encontrar socorro. E muito provavelmente, depois de terem tentado tudo, os familiares de Lázaro devem ter tentado. Vamos falar agora no celular. Jesus está sempre diante de público, Jesus está sempre ocupado, Jesus está sempre envolvido em atividades e não gostamos de o incomodar, mas vamos ligar para o telefone. O telefone para o qual você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Por favor, tente mais tarde. E agora, Jesus? O Senhor não responde e-mail, não responde WhatsApp, não responde Telegram. Deixamos recado na caixa postal, não retorna. O que está acontecendo? O que podemos fazer? Esse deveria ser o desespero daquela família naquele momento. Talvez por algumas situações que você passa, que você atravessa, que a sua família vivencia, não seja possível nem seja necessário usar todas essas ferramentas de comunicação. Nós temos uma que é poderosa, que é a oração. Só que às vezes parece que o nosso céu é de bronze. Parece que as nossas orações não passam do teto. Nós clamamos e parece que não há resposta. Nós clamamos e parece que Deus não ouve. A mensagem que temos para nós, para você nesta noite, é de que Jesus está ouvindo as suas orações. Embora não pareça, embora você fique com a impressão de que o céu é de bronze, que as suas orações não passam do teto, a boa notícia é que Deus está ouvindo, Deus está agindo. Não é porque está tudo escuro, está tudo silencioso, que não está havendo ação nenhuma de Deus. Há um livro que eu gosto muito, que diz que Deus trabalha no turno da noite. Assim como os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, aquelas pessoas que ficam de plantão, estão trabalhando apesar de eu e você estarmos dormindo, Deus também está trabalhando, mesmo quando tudo parece escuro. Embora você não veja o seu agir de forma prática, mas eu quero dizer para você que Deus está preparando algo grandioso para surpreender você. Deus quer se revelar a você como soberano, como grandioso. Ele não é uma simples marionete em que a gente chama e vem correndo. Ele é Deus soberano. Ele é o Deus que faz todas as coisas a seu tempo. Ele é o Deus que mesmo quando parece demorar, mesmo quando parece se atrasar, Ele nunca chega atrasado. O mundo da fé, meu querido, minha querida, vai além dos 3 quilômetros que distavam Betânia de Jerusalém. Em 2 horas, 3 horas, 4 horas, Jesus poderia facilmente chegar a Betânia, onde eles moravam. Mas Jesus escolheu deixar essa chegada, para um outro momento,
o momento de Deus, o momento em que Deus seria mais glorificado ainda, o momento em que a grandeza de Deus seria visível de forma inequívoca. Todas as alternativas já tinham se esgotado, Lázaro já estava morto, e é quando Jesus chega, parecendo que era muito tarde. Mas Jesus chega para estremecer, para surpreender, para agir de forma tremenda. E é isso que ele vai fazer, apesar do seu estar parecendo ser de bronze, em que as orações não passam do teto. Talvez você seja um pai que está clamando para que os seus filhos ou a sua filha volte para os caminhos de Jesus. Está afundado nos vícios, está afundado nos descaminhos. Deus faz um novo caminho para você. Ao vivo as coisas acontecem, né? Então vamos deixar esse som fazer a sua vez e depois nós vamos continuar sendo ouvidos de forma sem interferências. Talvez você seja uma esposa que ora para que o seu marido volte para os caminhos de Jesus. Ou você conheceu a Jesus há algum tempo e tem clamado para que o seu marido também o conheça. Ou vice-versa, você seja um esposo comprometido com o Evangelho, mas a sua mulher, a sua esposa, é de dura cerviz, e precisa se encontrar com Jesus, conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que finalmente você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, eu só quero dizer que não importa o tempo em que você está orando, não importa o tempo em que as suas orações têm sido apresentadas a Deus, mas Deus nunca chega atrasado. Gosto muito de uma música, de um louvor que diz: é só esperar acontecer e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nunca chega atrasado. Quero orar por você. Senhor, quero orar por esta mulher que tem clamado pela sua casa. Ela tem sido o firme baluarte da sua família. Mas ela tem se mostrado cansada, esgotada de tanto clamar. Ser a única a batalhar para que esse casamento dê certo. De diversas formas esse casamento tem recebido setas. Setas de divórcio, setas de desestabilização, setas de contenda, e ela tem se mantido firme. Tem misericórdia desta mulher, Senhor, e permita que a sua graça e o seu favor a visitem
e a façam viver um novo tempo. Quero orar por esse filho, essa filha, que tem clamado para que o seu pai pare de ser violento, que tem clamado para que o seu pai pare de ser esbanjador, que tem clamado para que o seu pai pare de ser promíscuo, que tem clamado para que o seu pai conheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ouça o clamor dessa família. Ouça o clamor desse pai cujo filho tem caminhado no mundo das drogas, cujo filho tem caminhado no caminho da promiscuidade, cujo filho tem dado dor de cabeça, tem dado trabalho, talvez por uma enfermidade, talvez por algum problema de comportamento, de personalidade, talvez por um problema de mau aproveitamento na escola. E sabes, Senhor, só Tu sabes o quanto isso dói no coração dessa família. Tem misericórdia e age de acordo com Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Quero caminhar para o terceiro tópico desta mensagem. Jesus sabe lidar com o nosso temperamento e age de acordo com ele. Do versículo 20 até o versículo 27 do texto que nós lemos, Jesus se dirige para Marta de forma argumentativa, porque Marta era teimosa, era impulsiva, como nós já vimos, e para essa pessoa ele precisa agir de forma convincente. Já Maria simplesmente diz poucas palavras, que Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria era mais de agir do que de falar. Tanto é que lá atrás, como vimos, ela usa os seus próprios cabelos e o melhor que tinha do seu olho, do seu azeite para ungir a Jesus. Deus conhece os nossos temperamentos e Ele age conosco de acordo com aquilo que melhor nos atende. Que nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada, talvez através do sono, através de sonhos, talvez no despertar e falar de Deus para que você leia um texto específico, Ele possa te responder de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que é o seu caráter, a sua personalidade. Em penúltimo lugar, Jesus te chama para viver o presente, assim como chamou a Marta e a Maria. Tanto Marta quanto Maria se referem a Jesus com as seguintes palavras: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, é passado. A grande verdade é que Jesus já estava lá. E quando Jesus se dirige para ela e diz: já não te disse que se você crer em mim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim não morrerá e terá vida? Marta sai do passado e vai para o futuro. E diz: eu sei que um dia o meu irmão vai ressuscitar. Na segunda ressurreição, na sua segunda vinda. E essa é a nossa característica. Nós vivemos o grande mal do século que se chama depressão. Vivemos o grande mal do século que se chama ansiedade, principalmente em tempos de Covid-19 em que nós estamos vivendo. Depressão é excesso de passado. Eu trabalho com psiquiatria e nós enxergamos isso de forma muito clara. As pessoas deprimidas vivem mais no passado do que no presente. Viajam demais para o passado e deixam de viver o presente. Já as pessoas ansiosas também pulam o presente e vão para o futuro. E nenhum nem outro conseguem viver o presente.
Vivem preocupados, alguns preocupados demais com o que aconteceu lá atrás, com as marcas que isso deixou, e outros preocupados com o futuro que não sabem se vai acontecer ou como vai acontecer. Isso me lembra muito Carl Lewis. Carl Lewis, um grande escritor, C.S. Lewis, um grande escritor inglês, um grande escritor britânico, que foi nos escritos deles que foram inspirados o filme das Crônicas de Nárnia. E teve uma grande influência também na produção do filme do Rei Leão. E C.S. Lewis, num dos seus livros, que tem como título Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, ele diz que o diabo ele diz ao seu aprendiz o seguinte: vai lá e faça com que as pessoas vivam demais no passado. Vai lá e corrompa as pessoas para que vivam demais no futuro. Assim elas não terão tempo de viver o presente, não terão tempo de desfrutar das coisas boas que o presente traz. E parece que o seu aprendiz exerceu muito bem essa missão. As pessoas hoje vivem tanto no passado e tanto no futuro que se esquecem do presente. Se esquecem de viver do presente. Que Deus nos ajude a vivermos o presente. E o apóstolo João, o escritor do Evangelho de João, mostra isso muito bem. Ele é o que apresenta Jesus como o grande eu sou. Lá no primeiro milagre, quando falta vinho, Jesus é apresentado como aquele que faz as grandes perguntas e se apresenta como o grande eu sou. No começo do livro de João, ele se apresenta como eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo e quem anda em mim jamais andará em trevas. Eu sou a água da vida, quem beber da minha água jamais sentirá sede. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, como nós vimos no versículo 25 e 26 de João 11, que é o texto que nós lemos. Por isso, o livro de João é o melhor livro para a apresentação do plano da salvação. É o melhor livro para ajudar depressivos e ansiosos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão. Eu sou o Verbo que se fez carne. Eu sou a água viva. Quero orar por você. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu sei que essa menina vem clamando há anos para que a síndrome do pânico, para que as crises de ansiedade que a marcaram por causa do assédio que sofreu há anos se acabem. Mas jamais isso vai acontecer se ela não viver o presente. Eu sei que esse rapaz, desde a altura em que foi abandonado pela namorada, não consegue viver uma vida plena. Mas jamais a viverá se ele não viver o presente. Eu sei que essa família que perdeu o seu filho no aborto, que perdeu a sua filha de forma trágica, não consegue se recuperar desta dor. Sei que esse filho que tinha um pai, essa filha que tinha um pai maravilhoso, desde a altura em que o pai se foi, ela nunca mais ficou a mesma pessoa. Porque ela vive presa a isso. Eu sei que esse empresário vive tão ansioso com o futuro, sem saber o que vai acontecer depois da pandemia do coronavírus, que ele não consegue viver o presente hoje. Eu sei que esse político, esse pastor, esse seminarista,
estão preocupados com a próxima eleição. Mas não deixe que isso tire a força, o vigor e a alegria de viverem o presente. Faça com que sejam fortalecidos pelo Senhor e possam viver o grande eu sou que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Por último, querido, Jesus faz algumas perguntas a essa família. Se aproxima dela. Deixa eu encostar aqui que a luz é muito forte. Jesus se aproxima dessa família e faz algumas perguntas que eu gostaria de fazer a você. Nós estamos acostumados a dizer e a cantar que Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. Mas a grande verdade é que Jesus é a pergunta para a grande maioria das nossas respostas. No momento em que acaba o vinho, Jesus se dirige, a mãe dele se dirige para ele e ele diz: o que você quer que eu faça? Por que vocês não vão lá e transformam a água em vinho? Quando encontra o cego, o mendigo, o leproso, a primeira pergunta que ele diz é: o que queres que eu te faça? Quando encontra aquela mulher do fluxo de sangue, ele grita: quem me tocou? Saiu o poder de mim. Quando trazem aquela mulher adúltera diante dele, ele faz duas perguntas. Primeiro para a multidão: quem nunca pecou aqui? Se ninguém nunca pecou, aquele que nunca pecou, seja então o primeiro a tirar a primeira pedra. E ele se abaixa, faz alguns desenhos no chão. Quando se levanta, ninguém mais estava ali. E aí ele faz a segunda pergunta para essa mulher: onde está aqueles que te acusavam? Pergunta. Quando o tetraplégico é trazido pelos amigos e eles abrem o teto e fazem ele cair, ele se vira para o tetraplégico e diz: os seus pecados estão perdoados. Aí se arma um alvoroço daqueles legalistas, os fariseus, aqueles sacerdotes. E de repente Jesus se vira para eles e diz: o que é mais fácil para vocês? Dizer que os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E esse homem saiu saltitando, pegou a sua cama, carregou, pulou. Jesus é a grande pergunta para as nossas respostas. Quando trazem aquela mulher samaritana, quando se encontra com aquela mulher samaritana ao lado do poço, ele se vira para ela e diz: onde está o seu esposo? E ela tenta dar várias justificativas e ele diz: ainda bem que você falou a verdade, você não tem nenhum, porque nenhum deles é seu. Vai e não peques mais. Quando falta pão, porque as pessoas estão com fome, aquelas multidões que o acompanhavam, os discípulos dizem que esse povo está com fome, Jesus faz a pergunta: quem tem 5 pães e 2 peixinhos? Quem tem alguma coisa para dar para comer? Aí um rapaz aparece com 5 pães e 2 peixinhos. Ou 3 peixinhos. Ou 6 peixinhos. O fato é que ele aparece com pão e peixe. E oferece para que Jesus os multiplique e alimente aquela multidão toda. Quando falta vinho e a mãe o procura, ele diz: por que vocês vêm ter comigo? Quando os discípulos estão confusos e a população está confusa acerca de quem ele é, ele se vira e diz: quem vocês acham que eu sou? Quando os discípulos passam a noite inteira tentando pescar e não conseguem nada,
ele vira e diz: por que vocês não lançam a rede de novo ao mar? E no episódio que nós acabamos de ler, de João capítulo 11, ele faz algumas perguntas. A primeira pergunta, no versículo 25: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? A segunda pergunta, no versículo 34: onde vocês o sepultaram? A terceira pergunta: eu não disse que se creres verás a glória de Deus? E a quarta e última pergunta: quem vai desamarrar o morto? No versículo 25 e no versículo 40, nos traz muito a imagem de crer também é pensar. Existe um livro com esse título, Crer Também é Pensar. Um escritor também britânico chamado John Stott. Todo crente deveria ler esse livro. E esse livro é baseado em Romanos, no capítulo 12. Logo nos primeiros versículos. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao passado deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, uma parte do meu ministério é exercido através do projeto Abra Sua Mente. Nos inspiramos um pouco também nesse texto. A verdadeira fé não é cega nem é apenas emocional. Ela é essencialmente da razão. Até porque o conceito de fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É fundamento. É algo sólido, é algo real. E crer implica em pensar. Não se conformar com as coisas desse mundo. Crer implica em oferecer um culto racional. Se a sua fé tem se esfriado, que Deus nesta noite traga até o seu coração a compreensão daquilo que Ele quer para você. Por mais que a sua fé seja como o tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer grandes coisas, pode mover inclusive montanhas. A segunda pergunta: onde vocês o sepultaram? E a pergunta que vem nesta noite: onde é que estão sepultados os seus sonhos? Onde é que estão sepultadas as suas contas, os seus boletos, aqueles que você não tem mais coragem de abrir a gaveta para apresentá-los a Deus? Que nesta noite você consiga trazê-los à tona e apresentá-los, porque Deus pode fazer coisas grandiosas. Deus pode te surpreender. Da mesma maneira que ele perguntou: onde vocês o sepultaram? E eles foram e mostraram onde ele estava. Ele está perguntando a você: onde foram enterrados os seus sonhos? Onde você perdeu o primeiro amor? Mostre. Por último, então, ele brada para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! 4 dias depois, corpo em decomposição. Ultrapassado o prazo da cultura judaica, que acreditava que a alma permanece no corpo por mais ou menos 3 dias, e durante esse período ainda pode ter a possibilidade de voltar. Acabou. Estava consumado. A morte era real. O luto era determinado, estava decretado. E Jesus traz esse homem à vida. Versículo 44. E por último, ele clama, Lázaro sai, e por último ele manda que as pessoas vão lá desamarrá-lo. Quem vai desatar a Lázaro? Essa é a grande pergunta que continua existindo até os dias de hoje. Quem irá
por mim? Quem irá transmitir essa mensagem? Quem fará com que aquilo que está morto volte a viver? E tomara que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está precisando de casas, de lares que abram as suas portas para fazer pequenos grupos que permitem o compartilhamento do Evangelho de uma maneira muito mais genuína, de uma maneira mais esmiuçada. Você pode abrir as portas da sua casa e dizer: eis-me aqui, Senhor. Deus está chamando missionários que saiam do conforto dos seus lares, do conforto da sua realidade familiar e possam ir para Campos dos Goitacazes. Primeiro pela Tapera, ao mesmo tempo em Campos dos Goitacazes, para o Brasil inteiro e para o mundo. Espero que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero orar por você novamente. Agora eu vou pedir que você se coloque de pé. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus amado, existem pessoas com sonhos enterrados. Existem pessoas com sonhos abandonados. Sonhos espirituais, sonhos de projetos materiais, legítimos, sonhos de vida familiar, sonhos de constituir uma família ou reconstituir uma família. Tu tens ouvido o clamor dessa menina que tem clamado por um companheiro e até hoje parece que o seu está de bronze e parece que morreu, foi enterrado e nunca mais vai se realizar. Tu conheces o coração fiel desse jovem que, mesmo ainda sendo muito jovem, ele sonha com uma família sólida, uma família exemplar. E caminhando, conversando, convivendo com seus amigos, parece que isso nunca vai se tornar realidade. Mas nesta noite o Senhor chega e diz: eu sou o Deus do presente. E eu quero que você viva hoje no presente. Não ontem nem amanhã, mas hoje, aqui e agora. Confirme, Senhor, as tuas promessas sobre essa vida, sobre essa família, sobre esse ministério, sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre esse servo seu, sobre esta serva sua. E que esta noite possa ser uma noite de ressurreição de sonhos, de ter de volta a provisão, como Lázaro era o provedor, de ter de volta a proteção, como Lázaro era o protetor, de ter de volta a convivência familiar, como aquela bela, bonita convivência entre aqueles três irmãos, de ter de volta a amizade de Jesus, uma amizade tão íntima que faz com que ele chore. Essa irmã tem virado a noite e só o travesseiro conhece as suas lágrimas.
mas na verdade o Senhor chora com ela também. Esse irmão, Senhor, que foi duramente atingido do ponto de vista econômico, não sabe o que fazer, perde as noites, tem clamado a Ti por um ato de misericórdia. Que nesta noite seja a noite do grande eu sou. Eu sou aquele que faz as coisas todas novas. Essa é a minha oração nesta noite. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Muito obrigado. Recebo o abraço meu, da minha esposa Ana Paula, dos meus filhos, a Iola Beatriz e o Gustavo Ossi. E que a graça de Deus continue sobre você. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.